Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como vão? Espero que estejam bem depois desse carnaval. Aqui estamos com um cenário um pouco diferente. Hoje eu estou gravando de casa, das outras vezes eu gravei de escritório. Mas não muda nada, até trouxe a minha webcam aqui para a qualidade continuar a mesma para vocês, beleza? Então vamos lá. A gente parou na nossa primeira aula presencial na análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Teoria geral ainda, né, que a gente tá. Ficaram faltando 3 requisitos de admissibilidade para a gente concluir a nossa análise dessa parte e depois a gente passar para a análise do juízo de mérito e aí concluir essa fase da teoria geral dos recursos com o restante da matéria que a gente tem que estudar. Então eu pensei que seria interessante que eu aproveitasse essa aula de sexta, né, essa aula assíncrona, para passar para vocês o conteúdo desses 3 requisitos de admissibilidade que estavam faltando, e aí no nosso encontro presencial a gente retoma a matéria a partir do fim da aula de hoje e a gente segue para encerrar a teoria geral dos recursos e depois a gente entrar na análise específica de cada recurso, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai analisar tempestividade, regularidade formal e preparo. Lembrando que na semana passada ou retrasada, eu gravei uma aula para vocês sobre um aspecto específico da tempestividade, que é a questão da comprovação da causa suspensiva do fluxo do prazo recursal. Se vocês não viram, assistam lá, porque hoje eu vou apenas mencionar de passagem essa questão aqui hoje, beleza? Então, vamos lá iniciar o nosso conteúdo. Vamos lá. O que é a tempestividade em resumo bem simples? Tempestividade ela é um requisito geral não só para a prática de um ato processual chamado recurso, mas também para a prática da maioria dos atos processuais. Quase todos os atos processuais no Código de Processo Civil, que principalmente são incumbidos às partes, eles têm um prazo no qual esse ato deve ser praticado. E se esse ato não for praticado dentro deste prazo específico, há a preclusão temporal. Então, se eu quero recorrer, eu tenho que recorrer dentro do prazo previsto em lei, sob pena de preclusão com relação às decisões que não digam respeito ao mérito do processo, ou seja, as decisões interlocutórias, e com relação às decisões que digam respeito ao mérito do processo ou que ponham fim ao processo, que são as decisões de extinção sem resolução de mérito do processo, aí haverá o trânsito em julgado assim que se encerra o prazo recursal. Então, se eu quero exercer o meu direito ao recurso, eu devo praticar o ato dentro do prazo previsto. Qual que é esse prazo previsto? A gente tem um prazo geral que é de 15 dias úteis. O único recurso que não é interposto em 15 dias úteis é o embargos de declaração. Aqui eu coloco só ED, porque é a sigla que vocês vão encontrar com mais facilidade. Mas o embargos de declaração ele é o único recurso que tem um prazo diferente, que é o prazo de 5 dias úteis. Todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias úteis. Até eu falei para vocês que às vezes eu volto no CPC de 73 só para fazer para vocês uma comparação histórica que seja interessante. Nesse caso aqui, a gente não tinha um prazo unificado como é hoje de 15 dias úteis. A gente tinha, por exemplo, alguns recursos em 15 dias úteis com prazo para interposição, que era apelação, recursos especiais, extraordinários, mas a gente tinha recursos também com 5 dias de prazo, que o próprio embargo de declaração já era interposto apenas em 5 dias, mas o agravo interno também, ele deveria ser interposto em até 5 dias, e a gente tinha, por exemplo, o agravo de instrumento, que era um recurso que era interposto no prazo de 10 dias,
né? Então, o novo CPC pegou todos esses prazos, salvo o do embargo de declaração, jogou para 15 dias úteis para unificar essa questão, facilitou bastante a nossa vida. Quando que começa o prazo? Quando a parte ou as partes são intimadas do inteiro teor da decisão. E aqui eu faço um parêntese. Quando eu digo que as partes devem ser intimadas do inteiro teor da decisão, eu quero dizer que as partes têm que ter acesso a uma sentença escrita e fundamentada, ou um acórdão. E por que isso é importante? Porque em decisões colegiadas no tribunal, é muito comum que as partes acompanhem o julgamento perante aquele colegiado e já naquele momento tenham acesso ao resultado do julgamento. Olha, o tribunal decidiu assim, decidiu assado, o recurso foi provido ou foi desprovido, ou não foi nem conhecido, alguma coisa nesse sentido. Então a parte muitas vezes sai daquele julgamento já sabendo se ela venceu ou não, inclusive sabendo o teor do acórdão, porque o julgador, naquele momento, na sessão de julgamento, ele vai lá, lê o voto dele ou explica oralmente quais são os fundamentos, as razões de decidir para que ele conduza o colegiado àquela conclusão. E aí muita gente pode se perguntar, beleza, eu já saí de lá sabendo o resultado, inclusive compareci, muitas vezes sustentei oralmente o meu direito, e é inequívoco que eu tive ciência do conteúdo daquela decisão. Mas ali já começa a correr o prazo para recurso? Não. Por quê? Porque o prazo para recurso ele só se inicia quando eu tenho acesso ao teor da decisão de forma escrita e lançada nos autos. Ou seja, nessa hipótese que eu comentei, em que o julgamento ele é feito perante um colegiado que vai ali discutir e votar os fundamentos da decisão e a parte sai dali ciente de qual é o teor daquela decisão, aquele processo ele vai voltar para o gabinete do relator ou do redator se tiver havido uma divergência e essa divergência for a vencedora e, consequentemente, esse acórdão vai ser lançado no processo e quando ele for lançado no processo, essa decisão vai ser publicada no Diário Oficial e aí sim a parte vai ser intimada e vai ter acesso a essa decisão escrita. Por que é importante ter a decisão escrita? Porque é com base na decisão escrita que a parte vai se basear ou impugnar, né, se basear o seu recurso para impugnar aqueles fundamentos. Não basta, portanto, ter ciência de qual é a decisão do juiz. É necessário que essa decisão esteja reduzida por escrito, lançada nos autos, publicada e a parte intimada dessa decisão, de novo, escrita, ok? E aí a gente segue adiante. Olha só que coisa interessante. Decisão anterior à citação. Quando é que começa a correr esse prazo? O artigo 1003 parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ele vai remeter a contagem desse prazo à mesma forma que se conta o prazo para apresentação de resposta ou contestação, né, que resposta é o gênero, contestação é a espécie, de modo que, vou dar um exemplo, suponha que o autor propôs uma ação e na petição inicial dele, ele pleiteia uma tutela provisória de urgência, seja cautelar, seja antecipado, não faz diferença. Suponha então que o juiz receba a petição inicial e conceda a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Essa decisão vai ser publicada, essa decisão vai ser lançada no processo, vai ser publicada e aí o autor que pediu vai ter acesso a essa decisão, ele vai ter ciência dessa decisão. Então, eventualmente para ele, se essa decisão for de indeferimento, já naquele momento começa a correr o prazo dele. Ou se aquela decisão for de deferimento parcial da tutela que ele pleiteou, ali naquele momento já começa a correr o prazo recursal para ele. Mas para o réu,
O prazo recursal vai começar a correr só lá na frente. Por exemplo, lá no artigo 231, diz que nas modalidades mais corriqueiras de citação, tá? Que é carta de citação ou por oficial de justiça mediante mandado. Se em qualquer uma dessas duas hipóteses a citação ocorre validamente, o prazo do réu só começa a contar a partir da juntada aos autos ou da carta de citação cumprida ou do mandado devidamente cumprido do oficial de justiça. E esse vai ser o termo inicial também para que o réu interponha eventual recurso contra aquela decisão. Eu atuei num caso bastante interessante de improbidade administrativa que a gente conseguiu interpor um agravo de instrumento muitos meses depois que a decisão foi prolatada e lançada nos autos. Só para vocês entenderem mais ou menos como que é a dinâmica de uma ação de improbidade, pelo menos antes dessa grande reforma que teve agora. Na ação de improbidade, você tem um procedimento que é anterior à própria citação, que é um procedimento de admissibilidade e recebimento da petição inicial. Como é que funciona isso? Quando o autor propõe uma ação de improbidade, o juiz ele vai determinar a notificação dos réus para que eles apresentem uma defesa prévia. E essa defesa prévia, por exemplo, eles não precisam nem mesmo constituir advogado. Então, eles mesmos podem vir por si mesmos fazerem a defesa deles para tentar justificar ao juiz que aquilo não constitui um ato de improbidade administrativa. Se o juiz entender que há indícios de ato de improbidade administrativa a despeito dessa defesa prévia, ele recebe a petição inicial e aí sim ele determina que os réus sejam citados, embora eles já tenham tido ciência da ação anteriormente, eles vão ser citados para que eles apresentem então a resposta, ou melhor dizendo, contestação. Nesse caso específico em que eu atuei, havia um litisconsórcio passivo. E quando há litisconsórcio passivo, a regra é a de que a citação ela deve ser feita entre todos os réus e o prazo de contestação é unificado entre todos os réus. De modo que o Código de Processo Civil, está lá no artigo 231, determina que o prazo para a contestação ele só corre a partir da juntada da última carta de citação cumprida ou do último mandado cumprido aos autos. Ou seja, se eu tiver 10 réus e cada um for citado, por exemplo, num mês do ano, o prazo de todos só vai começar a correr quando o último for citado e o mandado dele for juntado, cumprido aos autos. Então, assim, numa imaginação, num exemplo hipotético aqui, o primeiro réu que tenha sido citado em janeiro, por exemplo, ele pode oferecer a resposta dele em outubro, né? Imaginando que cada um tenha sido citado no mês. Foi mais ou menos isso que aconteceu nesse caso, só não tinha tanto réu. Porque o nosso cliente, no caso, o cliente que eu defendi, que eu representava, ele foi citado, só que a litisconsorte dele foi citada apenas 5 meses depois. E ele esperou um tempão para procurar a gente. Na verdade, ele só nos procurou quando a litisconsorte dele foi citada. E aí ele decidiu procurar um advogado. Quando o caso chegou para a gente, então, ele já havia sido citado há mais de 5 meses e haveria aquela dúvida sobre se seria possível interpor o agravo de instrumento ou não contra a decisão que recebeu a petição inicial da ação de improbidade. Fizemos o recurso e ele foi admitido, considerado tempestivo, por causa dessa regra que determina que a contagem do prazo, né, o artigo 1003, parágrafo 2º que eu mencionei para vocês, ele vai determinar que a contagem do prazo para interposição do recurso contra a decisão, vou reformular. A contagem do prazo para interposição de recurso contra a decisão prolatada antes da citação se conta na forma do artigo 231 e esse fala que o prazo só começa a correr a partir da juntada da última citação válida no processo. Então, deu tudo certo
recurso admitido. Essa é uma questão interessante, porque muitas vezes num processo, como aconteceu no meu caso, o seu cliente pode receber a citação, pode dar uma cochilada, e aí o prazo em tese passa, mas às vezes dá para salvar, porque tem um litisconsorte ali no processo que às vezes não foi citado. Então, essa regra ela é relevante por esse motivo, ok? Olha só, uma questão interessante. Recurso prematuro, ele é considerado tempestivo. O que é o recurso prematuro? Isso aqui eu coloquei só a título de curiosidade, não vamos perder muito tempo com isso não, porque hoje não tem mais relevância. Mas só para vocês entenderem o porquê que eu coloco isso aqui. Antes do CPC de 2015, havia uma discussão no CPC, na vigência do CPC de 73, se o recurso interposto antes da publicação da decisão, ele era tempestivo ou não. Por que disso? Porque olha só, quando a gente, alguns anos atrás, né, a gente tinha uns processos físicos, havia um procedimento de publicação das decisões que ele era, de certo modo, burocrático e, por vezes, ele demorava alguns dias até que a decisão fosse publicada e a parte fosse efetivamente intimada. Tanto é que alguns advogados, justamente para evitar essa questão da intempestividade pela interposição prematura do recurso, eles compareciam ao fórum, chegavam na escrivania onde o processo estava, e aí eles pediam ao escrivão que lançasse uma certidão no processo em que constasse que ele, advogado, havia comparecido ali para receber a intimação referente àquela decisão. Por quê? Porque havia uma urgência muito grande na interposição do recurso contra a decisão que havia sido ali prolatada. Beleza. Então, alguns tribunais não, na verdade, os tribunais superiores, o STF e o STJ, eles criaram uma jurisprudência na qual, se não tiver havido ainda a intimação da decisão, o recurso seria intempestivo por prematuridade, porque não teria havido ainda o início do prazo inicial para a interposição do recurso. Era como se eles estivessem presumindo que a parte recorreu sem ter conhecimento dos fundamentos da decisão. É claro que é uma tese que vem muito naquela linha da jurisprudência defensiva que a gente já conhece, que é muito forte nos tribunais superiores para tentar matar processo sem precisar analisar o mérito específico do caso, mas o Código de Processo Civil, ele trouxe no artigo 218, parágrafo 4º, uma previsão expressa no sentido de que o ato processual, não necessariamente o recurso, qualquer ato processual, o ato processual praticado antes do termo inicial do prazo, ele é considerado tempestivo. Então, essa discussão morreu aqui. Olha só, esses prazos que eu passei aqui, eles... antes disso, olha só, Fazenda Pública e Ministério Público vão ter prazo em dobro para todas as manifestações nos autos, inclusive para interposição de recurso. Então, lembra aqui, ó, eu falei que o prazo geral é de 15 dias úteis e o do embargo de declaração é 5. No caso da Fazenda Pública e do Ministério Público, esse prazo vai ser de 30 dias úteis ou 10 dias úteis no caso do embargo de declaração. Porém, existem exceções em que esse prazo em dobro não vai se aplicar. Quais são essas exceções? Prazos previstos em juizados especiais ou prazos próprios específicos da Fazenda Pública. Por exemplo, existe um capítulo específico para tratar sobre o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Nesse capítulo específico, existe um prazo para que a Fazenda impugne o cumprimento de sentença em 30 dias. Esse prazo não vai ser contado em dobro porque é um prazo específico, um prazo próprio da Fazenda ou do MP para manifestação. Então, nesses casos, o prazo em dobro ele não vai se contar, ok? Vamos avançar aqui na questão da regularidade formal, que é
um outro requisito importante de admissibilidade, e eu devo falar bastante dele quando a gente for analisar recurso por recurso especificamente. Por quê? Porque, em síntese, esse requisito de admissibilidade, ele vai dizer alguma coisa sobre algum aspecto formal que é próprio daquele recurso e que tem que ser atendido sob pena de não conhecimento. E aí eu trago aqui os exemplos. Olha só. No agravo de instrumento, para que o agravo seja conhecido, eu preciso juntar as peças obrigatórias que estão especificadas lá no artigo, salvo engano, 1018 ou 1017 do Código de Processo Civil. Quando a gente for estudar agravo de instrumento, eu vou falar sobre isso. Se essas peças não forem juntadas, o agravo ele não é conhecido. Por quê? Porque ele será formalmente irregular. É uma formalidade específica do agravo de instrumento que não foi atendida e que, portanto, aquele recurso ele é inviável processualmente falando. Outro exemplo, prova da divergência. Vejam bem, nos recursos especiais, existe uma hipótese de interposição do recurso especial em que eu posso alegar divergência entre interpretações de diferentes tribunais sobre a mesma questão de fato e de direito. Por exemplo, vamos imaginar que, até dou um exemplo de um caso concreto que eu tenho trabalhado nele. Talvez a maioria de vocês ficaram sabendo que no início do ano de 2021 teve um concurso da Polícia Civil do Paraná que estava marcado para ser realizado lá na cidade de Curitiba. Muita gente se deslocou para lá para fazer aquela prova. E aí, na manhã da prova, aquele concurso foi cancelado porque a banca examinadora, que no caso era a Universidade Federal do Paraná, alegou que não tinha condição de realizar a prova por causa da pandemia do coronavírus. Enfim, teve problema com o equipamento, para medir a temperatura do pessoal. Muita gente da equipe não compareceu. Enfim, disseram que tiveram vários problemas de última hora, que seria impossível a realização do concurso naquele dia. Então, o concurso foi cancelado. Beleza. Os candidatos, principalmente quem se deslocou para Curitiba para prestar aquela prova, naturalmente entraram com ações pedindo danos materiais e danos morais por todo o transtorno que eles experimentaram. E aí começou a ter divergências. Por quê? Algumas turmas recursais do Brasil afora, porque a regra de competência da Justiça Federal permite que você proponha uma ação no seu domicílio contra qualquer autarquia federal, no caso a Universidade Federal do Paraná é uma autarquia federal. Então, assim, você teve ações espalhadas no Brasil inteiro e interpretações diversas. A turma recursal do Paraná, lá em Curitiba, entendeu que não havia dano moral, enquanto que outras turmas recursais espalhadas no Brasil, que estavam analisando a mesma questão, né, entendeu que havia dano moral. E aí, nesse caso, por exemplo, para que eu possa, vamos imaginar que isso fosse um recurso especial, eu precisaria juntar, alegando essa divergência, não bastaria alegar a divergência, mas eu teria, para que o meu recurso fosse considerado formalmente irregular, eu teria que juntar a cópia da decisão e, além disso, fazer o que a gente chama de cotejo analítico entre a decisão paradigma e a decisão recorrida. Não vou entrar em detalhes nisso agora, porque a gente vai estudar isso quando a gente estiver estudando recurso especial. Mas o cotejo analítico, basicamente, ele é uma análise comparativa entre o que foi decidido na decisão paradigma e o que foi decidido na decisão recorrida, para demonstrar, em especial, que a questão de fato é semelhante o bastante a merecer o mesmo tratamento jurídico. Se eu não faço esse cotejo analítico, o meu recurso ele nem é conhecido. E por último, o exemplo que eu trago aqui é a alegação da existência de repercussão geral no recurso extraordinário. Vejam bem,
O recurso extraordinário ele tem como um dos requisitos de admissibilidade dele a existência de uma repercussão geral. A gente também vai estudar isso lá para frente, então não se preocupem em entender o que é uma repercussão geral agora. Mas não basta apenas que o recurso tenha repercussão geral, mas o recorrente ele tem que alegar a repercussão geral em preliminar do recurso extraordinário dele. Se ele não fizer essa alegação preliminar de existência de repercussão geral, ainda que haja repercussão geral, o recurso extraordinário não pode ser conhecido, simplesmente porque não houve a alegação da existência da repercussão geral. Por fim, sobre regularidade formal, como eu disse, a regularidade formal eu vou estar lembrando dela para vocês sempre que a gente estiver analisando aspectos específicos de cada um dos recursos, porque cada um dos recursos pode ter o seu aspecto de regularidade formal ali dentro da forma de apresentar aquela impugnação. E eu vou sempre estar destacando para vocês, olha, isso aqui é o aspecto de regularidade formal do agravo de instrumento, do ED, do agravo interno e por aí vai. Mas tem algo que é um aspecto de regularidade formal que ele é comum a todos os recursos. E isso diz respeito ao que a gente chama de princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade, ele é o dever de que as partes, elas, ao impugnarem uma decisão judicial, devem dialogar com aquela decisão. Significa o quê? Eu não posso, por exemplo, como autor, ajuizar uma ação, e aí imaginando que essa ação seja julgada improcedente, pelos motivos A, B, C e D, e eu interponho um recurso de apelação simplesmente repetindo a petição inicial com os argumentos que eu entendo serem suficientes para que o meu direito seja concedido. Não, eu preciso, no meu recurso, impugnar os fundamentos A, B, C e D da sentença. Então, eu não posso, como se diz, fazer aquela conversa de surdo-mudo no processo. Se eu quero discutir e impugnar um recurso, eu tenho que, para isso, discutir e debater os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de o meu recurso ser considerado formalmente irregular por violação ao princípio da dialeticidade. E aí, esse requisito específico de regularidade formal como impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida está lá no artigo 932, inciso 3, que diz, na parte final, né, assim, se a gente fizer uma leitura recortada do dispositivo, que o relator ele vai monocraticamente negar seguimento ao recurso que não tem impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vocês vão lembrar na aula que eu dei sobre ordem dos processos nos tribunais que para não conhecer do recurso, seja por qual motivo for, o relator ele pode fazer isso monocraticamente. O que é interessante é que para a irregularidade formal consistente na não impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida, ou seja, em outras palavras, violação ao princípio da dialeticidade, o CPC deu uma atenção especial e colocou isso de maneira expressa, então fiquem atentos. Não dialogar no recurso com a decisão recorrida é uma falta grave que acarreta a inadmissão do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, por consequência, irregularidade formal do seu recurso. Passando para o último tópico da nossa aula, para a gente encerrar os requisitos de admissibilidade, eu trago aqui para vocês o preparo. O preparo, ele tem um regramento bastante detalhado no Código de Processo Civil. Essa é uma novidade do Código de Processo Civil 2015,
porque no Código de Processo Civil anterior não existia praticamente nenhuma disposição sobre isso, além da necessidade de você recolher custas recursais para algumas espécies de recursos. Como está escrito no texto, o preparo ele diz respeito basicamente ao custo do recurso. Você quer recorrer, você tem que pagar para isso. Assim como para demandar judicialmente, se exige o pagamento de uma taxa, que são as custas judiciais. Então, se você interpõe um recurso e não recolhe as custas desse recurso, ou seja, você não efetua o preparo, o seu recurso ele não é conhecido por um vício que se chama deserção. A sanção ao recurso não preparado é a decretação da sua deserção. Mas, claro, não são todos os recursos que dependem do pagamento de custas. Por exemplo, apelação tem pagamento de custas? Tem. Agravo de instrumento tem pagamento de custas? Tem também. Embargos de declaração? Não tem. Então, eu posso interpor um embargo de declaração sem pagar custas, não é um requisito de admissibilidade exigido para aquele recurso específico. Agravo interno? Depende. Em alguns lugares existe o preparo recursal para o agravo interno, em outros lugares não vai existir. Aqui no Tribunal de Justiça de Goiás existe sim preparo para o agravo interno, mas nos tribunais superiores, por exemplo, não existe. Eu não sei se eu falei agravo de instrumento, mas só para deixar claro, o agravo de instrumento ele sempre tem preparo. O agravo interno é que vai depender do tribunal onde você está atuando. Então, sempre cheque se naquele tribunal onde você está atuando naquele momento específico existe o preparo recursal ou não, ok? Então, em resumo, quem quer recorrer tem que emitir uma guia, pagar essa guia e, junto com o recurso, anexar a guia e o comprovante de pagamento para comprovar que efetuou o preparo daquele recurso e ele não é deserto. Ok? Se ele não faz isso, a pena é o não conhecimento do recurso por deserção. Mas vamos complicar um pouco essa história aí. Olha só, a gente tem alguns problemas que dizem respeito ao preparo. O primeiro deles é preparo que foi feito e não comprovado. O segundo é a ausência de preparo. E o terceiro é o preparo insuficiente. Vamos começar do começo. Preparo feito e não comprovado. Olha, existe uma corrente doutrinária que defende que o preparo feito e não comprovado, ele não deve acarretar como sanção a mesma sanção que a gente vai ver para a ausência de preparo. O que essa corrente doutrinária defende? Ela defende o seguinte, olha, se a parte recolheu o preparo, mas esqueceu de juntar o comprovante de pagamento, isso é um defeito sanável que tem que se aplicar o artigo 932, parágrafo 1º, para que, parágrafo único, desculpa, para que ele seja intimado para comprovar nos autos que havia feito o preparo lá atrás e aí fica tudo certo. Ele não é penalizado por isso, porque uma coisa é o preparo não feito, outra coisa é o preparo feito e não comprovado. Então, essa corrente doutrinária vai dizer o seguinte, vamos dar uma chance para o recorrente comprovar que fez o preparo. Se ele não tiver feito, aí a gente já entra na ausência de preparo. Só que antes de eu entrar na ausência de preparo, eu preciso dizer que essa corrente, que é uma corrente mais permissiva, e eu até concordo com ela, ela não foi aceita pelo STJ. Então, o entendimento jurisprudencial que prevalece hoje é que preparo feito e não comprovado, ele é a mesma coisa que a ausência de preparo. E aí vai incidir o artigo 1007, parágrafo 4º, que é o que a gente vai estudar agora. O que é a ausência de preparo?
Se o recurso estiver submetido a preparo e o recorrente não apresentou o comprovante de pagamento ou de fato não pagou o preparo, a consequência do Código de Processo Civil não é a deserção automática do recurso. O Código de Processo Civil aqui, mais uma vez, com aquele espírito de primazia da decisão do mérito, ele vai dizer que o recorrente que não comprovar no ato de interposição de recurso o recolhimento do preparo, inclusive de porte de remessa de retorno, esse porte de remessa de retorno, ele praticamente está extinto hoje, tá? Porque ele se aplica somente a processos físicos. Quando o processo ele precisa deslocar de uma comarca para outra, ou de uma cidade, por exemplo, de Goiânia para Brasília, alguma coisa nesse sentido, havia o pagamento desse porte de remessa e de retorno, que era uma taxa para que o processo pudesse ser deslocado. Hoje isso não existe mais porque os processos são todos eletrônicos. Mas voltando, se ele não fizer o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, quem não comprova o preparo ou de fato não pagou o preparo, ele vai ter que pagar em dobro. Ficou mais caro, mas é o preço que ele vai ter que pagar para poder, como se diz, para poder salvar o recurso dele. Beleza, mas e se eu fizer um preparo a menor, que é o que a gente chama de preparo insuficiente? Como é que fica isso? Olha só. O parágrafo 2º do artigo 1007 vai dizer o seguinte: a insuficiência no valor do preparo implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Aqui já é diferente. Lá, se eu não comprovei ou se eu não efetivamente não fiz o preparo, eu tenho que pagar em dobro. Agora, se eu paguei menos do que eu deveria, eu vou apenas complementar o preparo. E aí o meu recurso vai ser conhecido sem problema nenhum. Ou seja, se o preparo é R$100, colocando um valor aqui só para a gente exemplificar, e eu esqueci de pagar, eu vou ter que pagar 200. Eu vou ter que emitir 2 guias de 100, pagar as duas e juntar para o meu recurso ser conhecido. Mas se o preparo era 100 e eu paguei 10, eu vou ter que emitir uma guia complementar de 90, eu pago e o meu recurso vai ser conhecido sem problema nenhum. Agora, tem uma situação que é ainda mais interessante. Imagina então o seguinte: eu não paguei o preparo, fui intimado para recolher em dobro. Deveria recolher 200. Lembra do nosso exemplo? O preparo é 100, tem que recolher em dobro, tem que recolher 200. Mas eu recolhi 190, ficou faltando 10. E aí? Eu tenho direito a esse prazo para complementação do preparo para poder salvar o meu recurso? O código diz que não. Isso é o que está lá no artigo 1007, parágrafo 5º. Olha só. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º, que é justamente o recolhimento em dobro em caso de não comprovação. Ou seja, se eu não recolho o preparo, sou intimado para pagar em dobro e pago menos do que o dobro, já era. Perdi o meu recurso e, evidentemente, não tenho direito à restituição do que eu paguei. Então, se você tinha que pagar 200, pagou 190, já era. Recurso deserto, não vai ser conhecido. Então, recapitulando, com relação aos problemas no preparo, a gente tem basicamente 2. Preparo não comprovado ou não efetuado, ou ausência de preparo.
que é a mesma coisa, e preparo insuficiente. Se eu tenho ausência de preparo, eu tenho que pagar em dobro. E se eu tiver preparo insuficiente, eu tenho que complementar. Não preciso pagar o dobro. Porém, se intimado para pagar o dobro, eu pago menos do que o dobro, eu não tenho direito à complementação. Significa que é uma coisa ou outra. Ou eu tenho que pagar em dobro, ou eu tenho que complementar. Não tem como eu unir as duas para tentar salvar o meu recurso. E aí, pessoal, para a gente finalizar essa aula de hoje, nem todo mundo tem que pagar preparo. Claro que Ministério Público e Fazenda Pública, por serem órgãos do poder público, eles estão dispensados de recolher o preparo em qualquer hipótese. Então, esse requisito de admissibilidade, o preparo, ele é aplicável somente para os particulares. No máximo, ele vai ser aplicado às pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, porque são pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, e se forem pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo, sociedade de economia mista e empresa pública. Se for uma autarquia, não vai recolher preparo. Então, essas pessoas, independentemente do recurso, não precisam recolher preparo, é gratuito para elas, e também quem for beneficiário da justiça gratuita. A Constituição garante, como uma forma de acesso à justiça, que quem não tem a condição de pagar as custas, ele recebe uma isenção que é concedida pelo juiz. Isso está regrado lá no Código de Processo Civil, salvo engano, no artigo 98 e 99, que vai disciplinar como é feito esse requerimento de concessão de gratuidade da justiça. E para essas pessoas que tenham direito a esse benefício, também basta informar em preliminar do recurso que for dependente do preparo, que eles são beneficiários da justiça gratuita. Então esse requisito de admissibilidade ele vai ser considerado cumprido devidamente. Pessoal, é isso. Aulinha aí de 43 minutos, né, de gravação. Foi até bom que a gente fez essa aula aqui gravada, porque se a gente fosse dar o restante dessa matéria em sala de aula, a gente já tomaria toda uma aula inteira, né, praticamente, e na próxima aula presencial a gente consegue avançar para ver se a gente encerra essa parte da teoria geral dos recursos, ok? Fico à disposição em caso de dúvidas. Essas questões que eu estou passando para vocês em vídeo, em caso vocês tenham qualquer tipo de questionamento com relação a essas matérias, o ideal é que a gente discuta sobre elas em sala de aula. Então eu me coloco à disposição, qualquer coisa que precisar, assim que a gente tiver a oportunidade de se encontrar novamente, por favor, tragam a mim essas dúvidas, tudo bem? Então é isso, pessoal, um bom final de semana e até o próximo encontro.